Olá, eu sou Fabiano Capanema e você está no canal Prova e Veja. Nesse vídeo eu vou dar continuidade à playlist chamada Salvação e Vida Eterna, que estamos tratando aqui de assuntos importantes para esse tema, desmistificando vários pontos sobre esse tema, tendo em vista aí que nós vivemos em plenos dias do Apocalipse, questões que temos comprovado também através dos vídeos aqui postados na playlist Apocalipse Revelações, né, que as profecias realmente do Apocalipse estão acontecendo nos dias de hoje, até a própria ciência não sabe explicar certos fenômenos que estão acontecendo, e eu trato disso em outros vídeos que estão lá na playlist, e são fatos que estão registrados, tá? Então, vou dar continuidade aqui nesse vídeo, ele é muito importante, e o tema de hoje vai trazer algo que é simplesmente libertador, porque muito provavelmente algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, por um sofisma, eu vou colocar aqui agora um print do que significa a palavra sofisma, para você saber do que nós estamos falando. Esse sofisma se dá pela uma linha de pensamento que foi muito exposta por uma determinada igreja antiga, em que dizia que o nosso Pai Celestial, Deus Pai Celestial, né, o Criador, o Soberano, ele era um Deus carrasco, então as pessoas tinham que se tornar religiosas para não ir para o inferno, porque senão, se as pessoas não se tornassem religiosas, né, se não fosse para determinada igreja e fizessem um determinado rito, né, de uma determinada religião, uma das mais antigas aí, né, que foi, infelizmente, ela foi adulterada no passado, as pessoas então iriam ir para o inferno. Então, o que acontece? Isso foi muito pregado em igreja católica, em igreja protestante também, enfim, várias linhas aí religiosas, várias igrejas, denominações pentecostais, neopentecostais, acabaram trazendo, não todas, é claro, não estou generalizando, tá? Mas muitas dessas igrejas dissidentes, né, dessa igreja maior que estou falando, elas trouxeram então essa linha de pensamento que diz que, né, que Pai Celestial, o soberano, né, o soberano eu sou, o grande Pai Celestial, ele é um Deus carrasco, né? Então as pessoas tinham que se tornar religiosas, né, para poder ir para o céu, ok? Senão as pessoas iam ser castigadas aqui na terra, iam sofrer aqui na terra, e iriam para o inferno, porque Deus é carrasco. Não falavam que Deus é carrasco, mas traçava esse perfil de um Deus severo, de um Deus vingativo, ok? E isso prejudicou muito, e as pessoas acabavam indo para as igrejas, aceitando, né, um Jesus, um Salvador ali, né, que ele era um servo de um Deus vingativo, um Deus egoísta, né, que um Deus muito severo, por assim dizer. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Existe uma diferença entre ser justo, né, ou seja, existe uma diferença na justiça do Pai Celestial e existe uma diferença em ser carrasco, em ser um Deus iracundo, né, um Deus raivoso, um Deus vingativo. Não tem nada a ver com isso. O perfil do Pai Celestial, o caráter do Pai Celestial, né, sua maneira de agir, ele não é isso que foi plantado na mente das pessoas. Então, infelizmente, hoje, muitas pessoas acabam confundindo, né, pensando, né, levando também esse evangelho de um Deus vingativo, de um Deus que tem prazer em castigar, né, um Deus que castiga as pessoas, né, e esquecem de falar da justiça do Pai Celestial. E nesse vídeo eu quero falar do aspecto da linha de relacionamento que o Pai tem preferência, tá? E isso está então ali em Provérbios capítulo 24, versículo 13, que eu já tenho aqui aberto. E vai demonstrar apenas um versículo entre tantos. Eu poderia colocar vários versículos aqui para falar desse tema, né, para falar dessa linha de preferência, né, acerca do caráter do Pai Celestial,
das características do Pai Celestial, né, do seu perfil, que é a preferência dele, né, e que fala então do amor do Pai Celestial para conosco. Tá? Tem vários textos sobre isso, que falam sobre isso. Eu poderia falar semanas a fio sobre isso, né? Mas eu vou falar apenas de um texto que está lá, então, nesse capítulo 24 do versículo 13 de Provérbios, que diz assim: come mel, filho meu, pois é bom, e come do favo, que é doce ao teu paladar. Esse versículo, ele está entre vários outros versículos que o Salomão falou. E quando nós chegamos a essa parte desse texto, e próximo também desse capítulo, tem várias partes que nós identificamos realmente que é o próprio Criador, é o próprio Pai Celestial que está falando através da vida de Salomão ali, dando orientações para seus filhos e filhas. Tá? Então, nesse texto, a gente está falando que, nesse texto, o pai está recomendando que o filho, então, comesse mel, porque o que é o mel? O mel é um remédio, né? O mel hoje tem as propriedades medicinais, e são várias as propriedades medicinais, tá? E então, para fazer bem ao organismo, então, do seu filho, né? Então, isso demonstra o amor do pai, falando: ó, filho, come mel porque é bom, né? Vai ser bom para a tua saúde, ok? Há quem diga que o mel, ele é o que tem de melhor, ele é o suprassumo do reino vegetal. Okay? Então, há quem diga isso, enfim, daí os biólogos e botânicos podem falar mais acerca disso, mas o mel ele tem essas propriedades aí medicinais e entre outras também. E ele continua orientando dizendo: o favo de mel que é doce ao seu paladar. Então, olha só, ele dá essa recomendação para ele se alimentar do mel. E ele também dá a característica seguinte: se alimenta do mel que é bom ao teu paladar, porque existem vários tipos de mel, né? As abelhas aí trazem aí dos pólens e se alimentam também das flores, dos pólenes e flores e tudo mais. Elas buscam a propriedade de vários tipos de flores, né? Então tem a da laranjeira, tem, enfim, N tipo de flores que as abelhas então produzem o mel através desses pólens e através dessas propriedades aí que vêm dessas flores. E as flores, então, essas propriedades, elas têm o seu gosto. E você tem um gosta mais, outro gosta menos. Então, a gente vê o cuidado do pai ali em passar essa orientação para o filho. Tá? Isso demonstra o amor do pai. Tá? Tem vários outros textos que podemos verificar e tratar de maneira geral, de maneira individual, tá? Para um indivíduo aí na Bíblia, né? Para conosco também de maneira geral, seus filhos e filhas, tá? Tem N textos que falam sobre isso. Então o que eu quero ressaltar aqui é que Pai Celestial, nosso Pai Celestial, o soberano, o grande soberano, né? Pai Celestial, ele nos ama. E a linha de preferência dele é o amor e a justiça. Então nós não temos um Deus carrasco. O que acontece é que ele é justo, ok? Porque Deus Pai Celestial permitiu que isso acontecesse? Por que Deus, né, o Criador, deixou que isso acontecesse? Eu não sei se esse Deus existe, não sei se esse Deus é bom, e por aí vai. Então existe uma diferença entre justiça e existe uma diferença então em ser mal, tá? E eu quero trazer um texto aqui então falando sobre a justiça, que está lá no capítulo 7 de Mateus, no versículos 22 e 23, e aí vou explanar para vocês do que se trata esse detalhe aqui. Que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, esse texto ele está falando diretamente dos falsos profetas, né? Pessoas que se diziam ou que se dizem cristãs, ou que se dizem profetas, que se dizem homens e mulheres de Deus, né? Do grande Pai Celestial, e acabam cometendo iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é
quando a pessoa tem conhecimento do pecado, e a princípio é para ser cristã, e ela começa a desconsiderar isso como um pecado. Então ela pratica, tem atos pecaminosos, e ela constantemente vai praticando, e ela desconsidera que aquilo é pecado. Ela acha que aquilo não é mais pecado. Ela acha que aquilo ali não é, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Aquilo ali não é pecado, sendo que é pecado, né? Então, isso é muito sério. E foi dito, então, a princípio, para pessoas que seriam conhecedoras da Bíblia, conhecedoras da palavra. Então, isso demonstra, esse texto aqui está demonstrando a justiça do Pai Celestial, a justiça de Deus, né? E porque o que acontece? O salário do pecado é a morte, né? Então, e o Pai Celestial é justo, né? Deus soberano, Pai Celestial, né? Aquele que está, que tem a sua destra, né? Está o Messias, o Salvador Jesus, que o nome hebraico é Yahusha, né? Yahusha, Jesus está à destra do Pai, né? Que está sentado no grande trono branco. Então, ele é santo e ele é justo. Então, ele não pode ter parte com sujeira, parte com pecado, parte com iniquidade, parte com coisas que não são sãs, né? Que não são santas. Ok? Então, ele é justo. Então, existe uma diferença muito grande, né? O Pai Celestial não tem prazer nenhum em castigar ou condenar pessoas. E também tem algo que é importante falar que ele também não castiga. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam sofrendo, então, pela sua própria distância do Pai, pelos seus próprios erros, pelo seu próprio pecado, acaba sofrendo um pouco aqui na Terra ainda, tá? Então, é uma consequência. Muitas coisas acontecem devido à consequência do pecado. Então, espero que tenha sido esclarecedor para você isso. Medite nessas questões, porque tem algo muito importante aqui que você pode se aprofundar muito mais e você, com certeza, será edificado, né, através do Santo Espírito do Pai Celestial, né, que testifica com o nosso espírito. Ok? Se você chegou até aqui, se você é novo na fé, se você está entregando e quer entregar a sua vida ao Salvador e a Yahusha, quer passar a eternidade junto ao Pai Celestial, tem um link aqui embaixo que é um grupo do Telegram, e esse grupo eu separei para as pessoas que são novas na fé, né, e que precisam de ajuda aí para saber o que fazer, como fazer, né, para seguir com Cristo, né, com Cristo e Yahusha, né, o Messias, para a eternidade. Ok? Eu vou, através do Santo Espírito, vamos te ajudar nessa trajetória inicial, né, mas tenha certeza que Ele está contigo e sempre permanecerá contigo. Ok? Então, fica na paz do Pai Celestial e até mais.